Então, boa noite, pessoal. Então, iniciando pedindo desculpas pela demora, pela intercorrência com a internet. Mas agora vamos esperando que não oscile mais. Só para explicar para quem chegou depois, teve uma oscilação, a minha rede começou não conectando, daí eu reiniciei a internet no computador, né? O sinal da internet não funcionou, reiniciei o computador, não funcionou. Tive que ir lá na rede, troquei os cabos, botei os cabos, não funcionava. Aliás, daí começou a oscilar. Eu vim aqui no computador, eu revi todas as entradas, né, a nível de software. Daí começou a oscilar menos, daí entrou. Agora tá estável. Porém, todavia, entretanto, eu não posso prometer que nada de ruim possa acontecer de cair, tá? Mas a gente vai indo, vamos ver, torcendo para Não que tem não, problema. tá? Mas assim, até fiz questão de fazer com isso gravado, pedindo desculpas para a turma pelos 30 minutos aí de atraso. 35, quase 40. Então tá, pessoal, vamos lá. Eu vou então compartilhar com vocês a tela da nossa aula de hoje. São dois conteúdos que eu vou dar juntos. Se vocês forem ver lá no cronograma de vocês, né, vocês vão ver que eu coloco separado consciência e atenção. Mas já como são processos que estão muito juntos, e um depende muito do outro, embora todos dependam, né? Quando a gente fala de consciência, a gente vai estar falando um pouquinho de percepção. Quando a gente falar de atenção, a gente vai falar um pouquinho de memória, né? Porque os processos cognitivos, eles todos estão interrelacionados, eles se conectam, né? Uns dependem dos outros. Mas atenção e consciência eu resolvi falar junto aqui para vocês, porque são conceitos que, quando a gente fala dos fenômenos da atenção, a gente vai falar um pouquinho da consciência. E quando a gente fala de processos automáticos, né, atencionais, são processos mais mecânicos, né, mais procedurais, a gente fala que eles estão um pouco disponíveis na atenção. Quando a gente fala de processos conscientes, né, de atenção mais ativa, a gente fala também de consciência, né, consciência mais ativa. Então são conceitos que a gente vira e mexe, a gente vai falar juntos. Então eu resolvi dar junto esse conteúdo. A gente começa hoje, se der para terminar, a gente termina hoje, se não der, a gente termina na próxima aula. Se a gente conseguir terminar hoje, a gente, enfim, a gente usa a próxima aula para fazer exemplos, né, fazer experimentos de atenção e consciência para a gente experimentar um pouquinho, que eu acho também legal. A gente experienciar como é que os processos cognitivos funcionam na nossa própria experiência. Então, eu acho que isso também vai ser bem interessante. Assim como lá na percepção, eu fiz algumas perguntas para vocês, fiz exemplos, a gente fez algumas experiências, acho que eu acho interessante a gente poder fazer este conteúdo. Então, a gente vai começar falando de uma parte mais conceitual, né, de alguns princípios, depois a gente vai falar sobre alguns fenômenos, tá? Então, quando a gente fala de consciência, a consciência se trata da minha capacidade de conseguir me dar conta, de estar consciente, vigil daquilo que acontece ao meu redor, né, no mundo ao meu redor, todos os fenômenos externos, o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão fazendo, se o dia está nublado, se o dia está quente, se o dia está frio, se o dia está de sol, né? Então a capacidade minha de perceber as situações, né, perceber o mundo, as pessoas e as coisas, os objetos, né? Então eu consegui perceber aquilo que está externo a mim. E também a minha capacidade de estar atento, né, vigio daquilo que acontece internamente, dentro de mim, né? Conseguir perceber se eu estou me sentindo bem, né? Se eu quiser e eu botar minha mão no meu pescoço aqui, eu consigo ver na perto da carótida, eu consigo perceber que meu coração está batendo, né? Eu consigo sentir o meu corpo, sentir o meu braço, sentir a minha perna, quando eu quero. Depois a gente vai ver a questão de, né, de como a nossa atenção ela é seletiva e quanto ela se estreita para a gente poder ter cada vez um processo de consciência mais focado,
né, de uma atenção mais concentrada, e para isso a gente seleciona os estímulos do ambiente. Mas se eu quero perceber meu corpo, os estímulos, as sensações que estão acontecendo no dedinho do meu pé, eu tenho acesso se eu quiser, né? Então eu também estou consciente dos processos internos, conseguir perceber, né, estar consciente das minhas emoções, do que eu estou sentindo, se eu estou feliz, se eu estou alegre, né, se eu estou chateado, se eu estou angustiado. Então, é perceber o que acontece ao meu redor e internamente, né? Do que a consciência é extremamente dependente? Dos processos perceptivos, né? Dos aspectos sensoriais. Então, a consciência ela está intimamente ligada também à senso-percepção. E também do processo atencional. Porque para eu ter a consciência de algo, eu preciso focar minha atenção. Colocar todos os meu processo perceptivo focado num aspecto específico, que vai ser o alvo da minha consciência, da minha avaliação, né, do meu perceber. Tá? Então, o que diz aqui? É o estado de lucidez ou de alerta em que a pessoa se encontra, variando da vigília até o coma. É o reconhecimento da realidade externa ou de si mesmo, em determinado momento. É a capacidade de responder aos estímulos. Claro, quanto maior o meu nível de consciência, quanto mais lúcido eu estou, mais capaz de poder ser responsível ao meio, né? De poder responder de forma adequada, de forma correta ao meio. Os estados principais de consciência, né? Nós temos alguns fenômenos que podem alterar a nossa consciência, né? Que vai desde de uma supernormalidade até uma hipofuncionalidade. A consciência, no seu estado normal, entre aspas, né? Porque isso varia de cultura para cultura, né? Seria a consciência lúcida, que é quando a minha capacidade plena, né, meu nível de atenção plena para conseguir perceber o que acontece ao meu redor internamente, né, onde não há fatores intervenientes que, de alguma forma, interfiram na minha capacidade de me dar conta do que acontece ao meu redor internamente a mim. Onde eu consigo usar plenamente as minhas capacidades. A consciência é como se fosse o esteio da percepção, da atenção, onde elas encontram um lugar para criar um significado para aquilo que eu observo no meio, né? Então, é um nível consciente lúcido. Hiperalerta é quando a consciência ela está maximizada. Já viram aquela expressão estou à flor da pele, né? Quando qualquer barulhinho tu sente como um barulho mais forte, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou às vezes andando concentrado na rua, tá tudo bem silencioso, daqui a pouco eu vejo um cachorro na grade. Dou um salto, né? O que está acontecendo, né? E o cachorro daqui a pouco nem latiu muito alto, mas eu dou um pulo pro lado, né? Porque o silêncio permitiu que quando veio aquele estímulo, eu, né, captei em um grau muito elevado, né? Então isso é um fenômeno que acontece de hiperalerta. Pessoas também que estão num estágio de muita ansiedade, com muito temor que algo aconteça, e quando isso acontece, às vezes a pessoa também maximiza o efeito do estímulo externo, né? Pessoas ansiosas, pessoas têm patologias, né, transtornos de ansiedade que geram isso, né? Onde, por exemplo, em fobias específicas, onde a pessoa tem medo de cobra e quando vê um capacho de porta, dá um pulo, mesmo sabendo que aquilo não é uma cobra, né? A pessoa está num nível de hiperalerta para o estímulo da cobra, o que acontece muitas vezes em fobias específicas, que é o componente da irracionalidade, né? Porque para ser com fobia específica não é só ter o medo, tem que ter um componente de avaliação irracional do objeto fóbico, né? Nesse caso é ter medo de ver a cobra em desenhos, né? Onde a cobra não vai, não representa um perigo, ver em filmes onde também a cobra não representa um perigo. A pessoa tem a resposta do pânico a essas situações. Ou a um capacho de porta. Então, é um nível de hiperalerta ao estímulo da cobra. Então, a gente vê também esse fenômeno do hiperalerta em transtornos mentais, onde a pessoa está numa situação de hipervigília, que deixa a pessoa num estado de maximização dos estímulos externos. Também pode ser induzido por substâncias.
né? Por exemplo, a pessoa se usa um estimulante do sistema nervoso central, o que os estimulantes fazem? Deixam a pessoa hiperalerta, né? Muitos referem, quando usam crack ou cocaína, que sentem tudo à flor da pele, né? Maximizam os estímulos, sentem mais prazer, né? É o que referem. Então, isso pode ser usado, criado também por êxtase, ou qualquer tipo de estimulante usado em um grau mais elevado, tá? Ou energéticos usados num nível mais elevado também podem produzir esse fenômeno do hiperalerta. A pessoa fica com tudo à flor da pele, fica hipervigil, né? E percebe tudo maximizado, as cores. Existem situações clínicas também. Alguém aqui tem ou tem algum familiar que tem pressão alta? Eu tenho minha mãe, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Essa pessoa alguma vez se queixou da luz quando está em crise? Parece que a luz está estourada, né? Não é vendo luzinha que eles também referem ver luzinhas, assim, mas é sentir que a luz ela está muito forte, né? Parece que está hipersensível à luz. Isso é um fenômeno que acontece nunca, Milane, ok? Mas é um fenômeno que com algumas pessoas que têm pressão alta acontece, né? De sentir as luzes estouradas. Alguém que tem enxaqueca crônica ou tem enxaqueca ou conhece alguém com enxaqueca? Eu conheço várias pessoas que têm enxaqueca. Essas pessoas, quando estão em crise, elas reclamam da luz? Sim, não tem como sair do... É terrível. Estados de enxaqueca podem induzir uma situação de hipersensibilidade à luz. É uma situação de hiperalerta também. É o estímulo visual, né? Estímulo de luz. Né? Então, existem alguns... O que eu estou falando para vocês? Que existem alguns fenômenos que vão influenciar na mudança da nossa consciência, do como a gente, né, não só percebe, mas a forma como a gente recebe, né, e se conecta com o ambiente, né, que é algo já mais importante, né, de simplesmente só perceber, né. Então, assim, a gente maximiza a nossa consciência daquilo que a gente está recebendo através dos órgãos dos sentidos, dos nossos processos perceptivos. Então, pode ser uma condição psicopatológica, pode ser uma ansiedade, pode ser um estado clínico, pode ser uma substância química, tudo isso vai afetar a nossa consciência, né, para deixar hiperalerta ou menos alerta. Tem ali a obnubilação. O que é a obnubilação? É um estreitamento da nossa consciência. É quando a nossa consciência ela fica diminuída, decorrente de uma capacidade perceptiva que também foi diminuída e de uma atenção que não consegue se concentrar. Geralmente isso acontece, um exemplo que acontece com todos nós, quando a gente está sonolento. Já aconteceu de estarem conversando com um namorado, namorada, ou com alguém no telefone, bem naquela hora de noite que é a hora de dormir. Então tá começando a vir aquele soninho, daí tu tá falando, daqui a pouco o que eu tô falando mesmo contigo? Eu tô viajando aqui, nem prestei atenção no que tu falou. Ou tu tá falando, daqui a pouco tu para, o que eu tô falando mesmo? Eu tô viajando aqui. Né? Assim, tu te desconecta do que tu tá falando. Né? Fernando, Hã? tá relacionado com a queda do sensório também ou não? Tá. Porque o sensório ele vai influenciar no teu nível de consciência. Né? Se tu tiver com menos capacidade sensorial e perceptiva, isso vai causar um estreitamento da tua consciência do que está acontecendo no mundo. A nossa consciência ela depende da nossa percepção. Né? Então, tu vai ficar menos consciente do que está acontecendo ao teu redor. Né? Quando tu está dormindo. Né? Outro exemplo de obnubilação não é só na sonolência, é a sonolência de dormir e também de acordar. Já aconteceu com você de acordar e tu olhar, sentar na cama, ficar olhando para a porta no teu guarda-roupa, uns 15 minutos quando tu vê, olha só, o que eu tô fazendo aqui sentado, tem que me arrumar, tem que levantar, né? Parece que tu não tá percebendo nada. Quando tu vê, meu Deus, eu parei aqui, o que tá acontecendo? Já devia ter me arrumado, parece que tu saiu, parece que tava em Nárnia, né? Qualquer lugar menos conectado com o local onde tu estava. Isso também é o fenômeno da obnubilação de consciência, do estreitamento. Quem usa álcool, bebida alcoólica, também tem um momento onde a consciência fica obnubilada, diminuída na sua capacidade. A pessoa, tu está falando com a pessoa está, oi, tudo bem? Tá falando comigo. A consciência também vai diminuindo,
Porque a capacidade perceptiva também vai diminuindo, porque as funções corticais vão diminuindo, que são responsáveis, né, pela interpretação dos estímulos sensoriais. Então, bebidas alcoólicas também podem causar obnubilação, né? Transtornos mentais também podem causar isso, né? Se a gente for pegar, por exemplo, uma esquizofrenia catatônica, né, a pessoa tem um estreitamento de consciência, a pessoa tem uma dificuldade de se conectar com o que acontece fora, né, dele. Ele não interage, então a consciência dele está estreitada, está obnubilada. Tem os estados de confusão mental, né, que é geralmente quando a pessoa tem um processo, uma dificuldade de compreender o que acontece internamente e fora dela. Não é um estreitamento da consciência, não há estreitamento, mas a pessoa mesmo assim ela tem uma dificuldade na entender, na percepção do que está acontecendo ao redor dela, né? Por exemplo, pessoas que passaram por traumas agudos, que geram uma ansiedade muito grande. Às vezes a pessoa, no meio do processo, a pessoa, o que aconteceu? Ah, não, tu acabou de bater o carro. Não, eu tô em casa. A pessoa parece que apaga a memória do que aconteceu e não consegue perceber o que está acontecendo ao redor dela. Isso acontece em momentos de choque, né? Estado de choque mental, que é o estado de confusão. A pessoa se desconecta com o que está acontecendo ao redor dela e isso gera uma confusão. A pessoa não consegue perceber corretamente o que está acontecendo, onde é que ela está, né? Daí a gente está falando um pouquinho também de orientação, né? Alopsíquica, que também se dá conta onde é que está, no dia que está, no espaço, mas também não se mostra consciente do que ocorreu com ela ou com ele, né, num acidente. Então isso também é um estado de confusão. Existem perturbadores do sistema nervoso central, que são substâncias químicas que a pessoa utiliza que causam uma perturbação no nível de consciência e de percepção. Então a pessoa às vezes começa a não avaliar corretamente as experiências que ela está vivenciando. Por exemplo, a pessoa está ali contigo, daqui a pouco ela puxa uma maconha, põe um Bob Marley, I wanna love you and treat you right, I wanna love you. Ali está um clima de alegria, de paz, conexão, né, com sei lá onde. E daqui a pouco ele fala, tu já parou para pensar que se a pessoa que faz um filme sobre a morte de uma pessoa famosa, ela quando está fazendo, a gente sabe que ela não é o personagem de verdade, né? Mas ela na hora ela está interpretando o que ela é, mas ela não é o personagem. Isso não é louco? Isso não é estranho, né? Eu acho que a gente precisa escrever sobre isso. As pessoas, será que a pessoa está sendo falsa ou está sendo atuando? Será que atuar é ser falso? Será que o ator é um mitomaníaco? Né? O que é isso? A pessoa começa a achar que está descobrindo algo de importante, né? E, na verdade, a avaliação, a percepção dela não é algo novo, mas ela acha que é algo que ela nunca pensou e que é algo importante. Então, um estado, querendo ou não, é um pequeno estado, ainda não muito elevado, mas é um pequeno estado já de confusão, onde a pessoa acha que está avaliando algo importante, mas que, na verdade, se ela tivesse lúcida, ela vê que não faz sentido o que ela está falando. Né? Eu estou falando da maconha porque a maconha é um perturbador do sistema nervoso central. Né? Se utilizado em grande quantidade, em algumas pessoas, pode produzir um estado de confusão e até, quiçá, estado de delírios. Né? Então, o estado do delírio é um estado de confusão, onde a pessoa faz uma avaliação incorreta da realidade dela, né? Distorcida da realidade. Então, é um estado confusional também, né? Que pode ser um estado de delírio transitório ou pode ser permanente. Então, confusão é isso. Né? É quando tu não consegue avaliar bem, interpretar bem o que está acontecendo dentro de si ou ao redor. Né? Estupor. A gente vê isso também a gente vê isso em pacientes quando estão com baixa oxigenação, né? É muito comum a gente ver. Sim, Né? Não sim, tem. exatamente. Né?
Então, pelo nível de baixa oxigenação, a pessoa pode entrar num estado de confusão também, né? Estreitar a capacidade de interpretação do que está acontecendo ao redor dela, né? E é bem rápido, né? Vai caindo e tu... É. Bem perceptível. Já aconteceu com você, até estados de hipotensão postural. Já Sim. aconteceu com alguém que vocês conhecem ou de vocês, se levantar rápido e de tão Sim. rápido, a pessoa tá falando contigo, tu levantou, tu começa a ouvir. Parece que embaralhou tudo, né? Não, é tua consciência que ficou afetada, né? Por tu levantar, causou uma hipotensão, estado de hipotensão postural, ou pessoas que têm baixa pressão baixa, né? Podem também ter um momento de confusão mental pela baixa pressão, né? Ok. Estupor. Estupor é uma falta de responsividade ao meio. A pessoa está realmente nesse estado desconectada. Ela está ainda com seus níveis de atividade neuronal, né, cognitivos, à mercê de serem utilizados, mas a pessoa não utiliza. A pessoa não está conectada com o mundo. Isso a gente também vê em alguns estados, por exemplo, de choque, onde a pessoa ela não fica responsiva. Tu fala com a pessoa fica assim. Oi, tudo bem? O que aconteceu? Isso é um estado de estupor. A pessoa não está responsiva. Ela não responde, ela não está percebendo o que está acontecendo ao redor dela. Não é que ela esteja fazendo uma confusão, não é que ela esteja tendo um estreitamento de consciência. Então não é obnubilação, não é confusão. Ela não responde, ela não percebe o que está acontecendo ao redor dela. Ela não está realmente nada conectada com o meio. Isso também acontece, por exemplo, no transtorno esquizofrênico catatônico. Tem períodos onde a pessoa realmente não está mais conectada. Não te responde, não percebe o que está acontecendo ao redor dela. E é justamente isso que gera aquilo que se chama flexibilidade séria. Vocês já ouviram falar? Não? Quando vocês verem psicopatologia, vocês vão ver. A pessoa que tem esquizofrenia, se tu pegar o braço dela e levantar, e deixar assim, e largar, se o braço dela fizer isso aqui, ela não tem esquizofrenia catatônica. Ela está encenando por algum motivo. Agora, se levantar o braço dela, ou dele, e deixar, e ficar assim, daí é o que a gente chama de flexibilidade séria, que é um dos sintomas da esquizofrenia catatônica. Ele mantém o braço. E ele pode deixar horas assim. Horas. Às vezes um dia inteiro. E não sente dor. Por quê? Porque ele está tão desconectado do mundo que acontece lá fora e também da sua vida, dos seus processos internos, do seu mundo interno, né? Que nem a dor ele percebe. Né? Então ele fica lá e mantém naquela rigidez. Né? Então, o estupor é a falta de responsividade ao que acontece fora e também internamente. A pessoa não está conectada com o mundo e nem com suas emoções, os seus pensamentos. Uma desconexão total, que não é o sono, não é dormir. Né? A pessoa está acordada, só que não está lúcida. Ela é a ausência total de responsabilidade ao meio. E, por fim, temos o coma. Que daí o coma é a ausência total de consciência. Né? O coma é quando a pessoa não tem mais nenhum nível cognitivo de conexão com o mundo. Né? A pessoa está num nível onde ela não escuta nada, ela não vê nada, ela não sente, não tem tato, não tem aspectos, né, sensoriais gustativos, olfativos funcionando. Nenhum dos órgãos sensoriais está funcionando e, por isso, ela não consegue captar nada do ambiente. Né? Ela está no estado que Aristóteles até dizia que é um estado amoral. Tu pode ser moral, que é quando tu age de acordo com as regras da tua sociedade. Tu pode ser imoral, que é quando tu sabe as regras da tua sociedade e resolve não as seguir. Né? E pode ser amoral, que é a situação onde tu não tem condição de decidir. Né? Tu não tem condição de optar, porque tu não está consciente, tu não tem consciência. Né? Tua consciência está desligada, que é o coma. Né? Coma é quando tu está ou por algum fator, né, acidental ou voluntário, né? Se a pessoa vai fazer uma cirurgia, é induzido uma anestesia geral, onde a gente não chama de coma, né? Mas na anestesia geral a pessoa fica também como se estivesse em coma, né? Sem sentir, né? Sem ter contato com o mundo externo, né? Sem conseguir ter
avaliação, decisão, processo de julgamento, de reflexão, de nada. Ela está desconectada. Assim quando ela está dormindo, né? Tá? Então, é a desconexão total, é a ausência de consciência. É quando tu está num estado onde tu não pode recorrer à tua consciência. Tu está completamente inconsciente. E nós tivemos alguns estudiosos, neurologistas, que criaram uma escala que é para a gente medir o nível de consciência do sujeito. Ou seja, o nível de responsividade do sujeito aos estímulos do meio, né? Foi criada pelo Graham Teasdale e também pelo Brian Janet. Foram dois pesquisadores e neurologistas que bolaram uma escala para medir o nível de consciência das pessoas. Quando as pessoas fossem abordadas, para ver o grau de urgência, né, da avaliação desse sujeito, para ver se essa pessoa daqui a pouco precisa de uma intubação, ou se essa pessoa está no estado de confusão mental que não vai conseguir seguir uma orientação de forma adequada, né? Então tem uma escala aqui que segue 3 fatores principais para avaliação, né, comportamental, que vai nos indicar se a pessoa, o grau de consciência desse indivíduo. Tá? Um é abertura ocular, outro é resposta verbal e outro resposta motora. Se a gente somar todos esses numerozinhos aqui, vai dar 15. Tá? Quando a gente olha a abertura ocular, a gente tem 4 níveis, que vai desde a abertura espontânea, né, que é um estímulo, tu chama a pessoa, né, te olha, né, foca em ti, e a pessoa faz isso também de uma forma espontânea. Tu tá falando com alguém, ela opta por olhar para ti. Ela pode olhar para ti olhar para as pessoas só quando alguém chama, né, ô fulaninho, daí sim ele olha, pode estar olhando para nada, não olha para ninguém, daí tu chama e ele faz isso aqui, ó, oi. Né? Pode ser só a dor, então assim, só tu pode chamar, ele não responde, agora tu finca ele com alguma coisinha, espeta ele, olha, né? Ele olha para onde tu espetou, então ele é responsivo à dor. Ou a nada, nem de forma espontânea, nem a voz, nem a dor nenhuma. Vocês podem observar que desde a espontânea até o nenhuma vai diminuindo a pontuação. Então, se a pessoa tem uma abertura ocular espontânea, ele ganha uma nota 4. Se é a voz, ganha nota 3. Se é a dor, ganha nota 2. Nenhuma, ganha nota 1. Né? Então, vai tendo score menor. Para todos esses processos, né, tem uma diminuição da nota. Né? Desde aquele que seria a resposta adequada, por exemplo, resposta verbal adequada, orientada, né, de uma pessoa que está bem lúcida, seria nota 5. Nenhuma seria nota 1. Resposta motora, obedece aos comandos, né? Levanta a mão, levantou. Né? Obedece aos comandos corretamente, nota 6. Nenhuma resposta motora, nota 1. Qual é o ponto de corte para uma pessoa possivelmente, não é 100% certo, mas possivelmente essa pessoa precisa de uma intubação? É quando a pessoa tem igual ou menor do que 8 na soma total do score, tá? Menor do que 8. E o score mínimo, né, que seria o coma, seria o 3, porque é a soma dos últimos scores de cada um dos fatores de aberturas ocular, resposta verbal, resposta motora, somados os mínimos dá 3. Então seria possivelmente uma situação de coma, quando a pessoa não tem abertura ocular responsiva a nada, resposta verbal nenhuma, e nenhuma resposta motora, possivelmente essa pessoa está no nível total de inconsciência. Então isso aqui é muito utilizado em centros de saúde, em emergências, né, para se avaliar pacientes que chegam, né, por algum traumatismo, algum estado de transtorno mental, ou seja, uso de alguma substância, para ver se a pessoa está num nível onde possivelmente precisa de uma intubação, ou se está em coma, ou se essa pessoa está lúcida, né, ou se está parcialmente lúcida, está obnubilada, está confusa, no estado de estupor. É uma escala que vocês vão ver bastante no curso. Agora falando de uma forma conceitual da atenção. Tá? A atenção é a minha capacidade de pegar todos os estímulos do meio e selecionar aqueles que para mim são importantes, para que eu possa, de alguma forma, usá-los. São aqueles estímulos que para mim são importantes para eu executar uma determinada tarefa, ou para eu compreender algum assunto, para eu poder obter
vantagem ou fazer alguma avaliação que seja importante para mim. Então, para isso, eu tenho que selecionar de todos os estímulos que eu sou bombardeado do ambiente, né? Eu não consigo perceber tudo, não consigo dar conta de tudo. Por isso, eu tenho que criar um pequeno estreitamento. Pequeno não, perdão, um grande estreitamento. De todos os estímulos, eu tenho que focar em alguns. Eu tenho que estreitar, né? Eu acho que eu já dei esse exemplo para vocês. Eu entro num shopping, tem criança chorando no colo da mãe, né? Tem criança correndo para lá e para cá, tem mulher brigando com o marido, tem marido brigando com a mulher, tem sogra reclamando do genro, tem cheiros de perfumes, tem lojas abertas com um palhaço em cima fazendo acrobacia, tem gente gritando e fazendo promoção. Tá, não é bem assim esse shopping, eu tô criando um shopping bem louco, né? Mas enfim, vamos pensar nesse shopping. Tem várias luzes, digamos que é Natal, tem enfeites, né? Tem música de Natal, tem o Papai Noel, né? Tem aquele carrinho que fica andando, que está a família. É um monte de estímulo e eu só quero comprar uma capinha para o meu celular. Né? Se eu for me distrair com todos esses estímulos, eu não vou sair do lugar nunca. Né? Eu não vou conseguir, eu tenho que me focar, eu tenho que olhar onde é que está a loja. Ah, tá lá no fundo, lá tem uma loja de capim. Eu vou olhar e vou olhando para lá. Posso me distrair um pouquinho no caminho, mas eu tenho que me manter focado naquele caminho da loja de capim de celular. Esse estreitamento da minha percepção para focar só nos estímulos sensoriais que são importantes para eu resolver o meu problema, que é comprar uma capinha para o meu celular, é a atenção. É a minha capacidade de focar minha percepção num estímulo específico, então a capacidade de fazer isso que a gente chama de vigilância, e de manter esse estado, né, perceptivo focado, que a gente vai chamar de tenacidade. Né? Que quando a tenacidade está a serviço da resolução de um problema, a gente chama de concentração. Então eu estou concentrado e focado. Né? Então, isso seria o conceito de atenção. Vamos ler aqui. A atenção pode ser definida como a direção da consciência. Perfeito, melhor do que tudo que eu falei. É a direção que tu dá para o teu estado consciente. Preciso de uma loja de capinha de celular, vou direcionar. É a direção que tu dá. Né? Quando tu foca, tu vai dar uma direção para aquilo que é importante para ti. O estado de concentração da atividade mental sobre determinado objeto. Então, também tu te manter focado, manter a direção, né? Para algum aspecto que seja importante para a tua resolução de um problema ou para algo que seja importante para ti. Né? William James dizia que milhões de itens que são apresentados aos meus sentidos nunca ingressam propriamente em minha experiência. Por quê? Porque esses itens não são de interesse para a minha pessoa. Minha experiência é aquilo que eu consinto em captar. Todos sabem o que é atenção. É o tomar posse pela mente, de um modo claro e vívido, de entre uma diversidade enorme de objetos, ou correntes de pensamentos simultaneamente dados. Parênteses aqui. Então, essa atenção, ela pode ser para aquilo que ocorre no mundo, né, externo, mas também para aquilo que está interno. Eu estou com vários pensamentos na minha mente. Eu tenho que me focar num. Né? Eu tenho que levar minha filha cachorrinha para fazer xixi. Eu tenho que comprar chocolate para minha companheira porque ela quer chocolate. Eu tenho que fazer a janta ao mesmo tempo que eu tenho que fazer a janta que ainda não está pronta. Eu deixei o frango lá já estava congelado, já deixei lá no micro-ondas para descongelar para depois botar no forno. Eu tenho que terminar a aula também de processos cognitivos. Né? Eu tenho várias coisas para fazer, mas agora eu tenho que focar num. Se eu parar aqui, tá, pessoal, aqui, estou conversando com vocês daqui a pouco. Vem cá, meu amor, isso aqui. E deixo vocês de lado para falar com a minha cachorrinha, né? Vai ficar chato, né? Vai ficar chato e estranho. Porque eu tenho um objetivo agora, que é dar aula para vocês. Né? Então eu tenho que selecionar alguma coisa do meu processo interno, porque eu estou pensando que eu tenho que fazer várias coisas. Então eu tenho que selecionar. Tá, Luiz, só um pouquinho. De tudo que tu está pensando, o que tu tem que focar agora? Perdão, é a aula. Opa, tudo bem, pessoal? Vamos continuar nossa aula. Então, assim, eu tenho que selecionar também meu processo interno. Não só aquilo que está ao meu redor, mas também aquilo que está dentro de mim. Isso também é atenção. É para os processos internos. Focalização
concentração da consciência são a sua essência. Ela implica abdicar de algumas coisas para lidar eficazmente com outras, né? Então eu tenho que selecionar para poder dar conta de algumas tarefas, né? Uma por vez. Muito embora, as mulheres sejam muito melhores em atenção dividida do que os homens, né? Os homens, eu não sei, bom, enfim, vou dar alguns exemplos, né? Vou dar o meu exemplo. Eu estou dirigindo, qualquer semelhança com um namorado, pai, enfim, pode ser mera coincidência, mas não é. Eu estou dirigindo, estou com a minha companheira, tá lá tocando música, tá a cachorrinha latindo, tá o celular, ela vendo meme no celular, a música alta. Se eu me perco dirigindo, a primeira coisa que eu faço é assim, amor, só um pouquinho, desligo o rádio e paro. Meu Deus, onde é que eu caminho? Onde é que eu me perdi? Eu só consigo pensar numa coisa por vez. Sabe por quê? Porque eu sou homem. Isso não é um determinismo. A gente pode treinar, ser diferente, né? Tem homens com uma capacidade dividida ótima, porque treinou durante a vida. Mas as mulheres têm uma capacidade inata muito acima. O homem tem que treinar muito para passar de uma mulher nisso, né? Então, o homem tem que desligar tudo. Não, só um pouquinho. Onde é que eu tô? Não, amor, por favor, não fala agora. Desculpa, tá, amor? Mas dá um minutinho, por favor, que preciso me achar. Onde é que eu tô? Né? Por quê? Porque o homem só consegue, de forma geral, claro, ter uma atenção seletiva. Né? Os homens têm uma atenção seletiva um pouquinho melhor do que as mulheres. Né? Um pouquinho, mas a atenção dividida das mulheres é muito maior do que a dos homens. E para falar da atenção dividida, eu me lembrei do exemplo da minha orientadora de pós. Eu estava lá no grupo de pesquisa com ela, eu juro, a sala dela, a gente entrava na sala dela, ela tinha uma outra salinha fechada, que era a Margarete da Silva Oliveira, lá da PUC. Vocês já ouviram falar. É uma querida, assim. E ela ficava, a sala dela ficava entreaberta, ficava encostadinha. E eu juro, isso não é uma falsa memória. Eu estava lá no computador, que não estava tão perto da porta dela, que estava fechada. Estava lá olhando e conversando com uma colega minha. Eu não vou me lembrar do que eu estava conversando. Sinceramente, eu não me lembro qual era o assunto. Mas acho que a gente estava falando de um congresso, enfim. Eu estava com algumas dúvidas na apresentação. E a Marga, ela estava na sala dela, sentada de frente pro computador. Juro para vocês. Isso me lembra assim, ó. Tava no computador mandando um negócio, tava com o telefone aqui e tava com uma orientanda do lado dela. Eu juro que eu tava com uma dúvida e eu não queria perguntar para ela, porque eu sabia que ela já tinha me explicado 1000 vezes. Eu falando, e falando, tomando cuidado para não falar muito alto. Eu juro para vocês. Ela tava aqui. Assim, Luiz, isso eu já te expliquei. Vocês acreditam? Ela parou o telefone, estava digitando, estava comentando do lado, ela parou, porque ela nem estava prestando atenção no que eu estava falando. Estou dando um exemplo extremo, mas é uma coisa que tu não vê geralmente um homem fazendo. O homem é uma coisa por vez. A mulher ela consegue se dividir bem, com sucesso, em diversas atividades, porque o cérebro da mulher é mais bem preparado para isso. Então homens não têm boa atenção dividida. Não, não é isso. O homem tem que treinar mais isso. Né? As mulheres têm de forma inata um pouquinho melhor melhor do que os homens, né? Enfim, só por uma curiosidade. A gente vai falar um pouquinho disso também. Então, a atenção, a gente tem alguns aspectos da atenção, né? Que é a vigilância, na avaliação da atenção. A vigilância, a tenacidade e a concentração. O que é a vigilância? É aquela minha capacidade de direcionar, né, a minha consciência para algo, minha percepção, os aspectos perceptivos, e claro, com isso a minha consciência por um objeto específico que eu preciso, né, para dar conta de um problema. Então isso é a vigilância. A tenacidade é a capacidade de me manter no foco específico, né, que eu estou focando a minha atenção. Né? Então, a tenacidade ela tem muito a ver com a concentração, que é a manutenção da atenção. O que é concentração? É um tipo de tenacidade, onde eu estou mantendo o meu foco em algo específico e isso eu uso para resolver um problema. Se eu passo para vocês uma conta, para vocês resolverem, vocês vão ter que olhar a conta, vão ter que pensar sobre ela, manter o estímulo, né? Manter focado na conta, né, de divisão, seja lá qual for, e pensar. E resolver essa conta. O olhar para a conta de divisão que eu apresentei para vocês é vigilância. O se manter olhando para ela é a tenacidade. Se manter olhando para a conta e resolver o problema é concentração. Tá? E já como vigilância é o problema de direcionar a atenção,
o problema de direcionamento da atenção, né, a gente vai chamar de desatenção. O que é desatenção? É o problema na vigilância. Eu não consigo botar o foco naquilo que eu preciso. Né? Daqui a pouco eu tô conversando com você, eu tô tentando conversar com vocês, eu tô aqui, só um pouquinho, eu tô aqui no telefone, só um pouquinho aqui, esse ursinho não era pra estar aqui, eu queria guardar esse caderno aqui, não sei o que eu faço com esse caderno, perdão, eu devia estar usando máscara, tô dando um mau exemplo, eu não consigo me focar, eu tenho que resolver uma coisa por vez, dar aula, depois resolve a questão do telefone, depois vê onde que tem que ficar o ursinho, depois tu guarda o teu caderno, depois se tiver que usar, usa a tua máscara. Nem é o caso, tu está online com as pessoas, né? Mas, o que é isso que eu estou falando para vocês? É um exemplo de desatenção, não consegue focar numa coisa. Né? Ou eu estou falando com vocês e alguém está me chamando a atenção, ou está querendo fazer uma pergunta. Tá? Daqui a pouco, professor, alguma coisa, eu estou aqui, eu não paro a aula. Eu não consigo me focar no que o aluno está me pedindo, eu não consigo direcionar a minha atenção para o aluno, né? Ou para alguém. Né? Então, isso também é problema de vigilância, de desatenção, de direcionar minha atenção para aquilo que eu preciso resolver. E temos o problema de dificuldade de tenacidade, né? Que é quando a pessoa não consegue manter a atenção no estímulo. Né? Ele direciona a atenção, mas qualquer coisa mesmo, acaba tirando a pessoa do seu foco. Vou fazer um exemplo para vocês aqui, tá? Digamos que eu estou dando aula para vocês e não pode ter barulho nenhum. Oi, tudo bem? Tá? Fiz um exemplo aqui com vocês, tá? O que aconteceu? Eu estava dando aula para vocês, daqui a pouco veio um estímulo externo, uma buzina, né? Digamos que eu tenho um gosto excêntrico para barulho de celular, tá? Daí veio uma buzina e o que eu fiz? Eu saí, eu desconcentrei completamente o que eu estava fazendo com vocês e comecei a falar no telefone. Como assim? Eu devia manter a aula, eu devia ouvir o estímulo e isso não perturbar o que eu estou falando. Ou eu até posso estar dando aula, deu barulho e eu volto. O que eu estou falando mesmo, pessoal? Me desconcentrei, me distraí do que eu estava fazendo. Eu deixei que o estímulo externo, não é só eu tirar completamente a atenção em vocês, isso também é distração. Mas pode ser algo como eu me perturbar um pouco com esse estímulo e na hora de voltar E aí? O que eu estava fazendo? Eu permiti que o barulho externo, que o estímulo externo, estranho ao ambiente, me tirasse a conexão com aquilo que eu estava fazendo. Isso também é distração. Então, por que isso é distração? Porque eu não consigo manter um foco com qualidade. Qualquer distração, qualquer barulho externo me perturba. Faz eu perder a qualidade da manutenção da minha atenção num foco específico. Tá claro para vocês a avaliação da atenção e as alterações? Tá bom? Uhum. Né? Quando vocês forem estudar os transtornos mentais, né, vocês verem os transtornos invasivos do desenvolvimento infantil, como, por exemplo, o TDAH, né, a alteração de déficit de atenção e hiperatividade, uma das características, porque tem outras questões comportamentais também, né, como se meter no meio das conversas, não saber esperar a sua vez, né, a desorganização, esquecer as coisas, mas tudo gira em foco da desatenção e da distração. Dificuldade em manter, né, uma atenção com um tempo prolongado, né, o problema na tenacidade, que é a distração, e também em organizar o seu foco perceptivo, né, organizar aquilo que precisa fazer e ordenar, né, fazer uma hierarquia de necessidades, e daí se focar um por vez, né, que é aquela coisa da organização mental. A atenção permite que eu consiga organizar os meus pensamentos, organizar as minhas tarefas, né? Então, isso a gente vê também na pessoa que tem TDAH, na criança, no jovem, no adulto. Né? Ô, Fernanda, eu ia te perguntar justamente isso. Essa questão do TDAH mesmo, né? Para uma criança que tem, faltaria tudo, então. Faltaria tenacidade, faltaria a própria concentração, grande potencial de distração, né? Que tu fala aqui. Distração e a própria desatenção, né? Ela tem os 4... Tem os 4. E outros aspectos... desfoques da...
E tem outros aspectos comportamentais, né? Como dificuldade de esperar a sua vez, se meter na conversa dos outros, serem pessoas que têm dificuldade para se organizar, se esquece com facilidade das tarefas, porque, claro, não conseguiu manter uma atenção com qualidade. Depois a gente vai ver os aspectos que geram, né, os problemas relacionados a isso, como os fenômenos, né, dos vieses de atenção. Tem outros fenômenos importantes que ocorrem dentro de uma categoria de desatenção, dentro de uma categoria de distração, né? Como omissão, perseveração. Isso eu vou ver depois na aula comigo, acredito que hoje ainda, talvez. Né? Então, assim, sim, mas tem outros aspectos comportamentais. É isso, mas isso, se for ver os critérios diagnósticos do TDAH, vai ver que tem outros aspectos comportamentais, desorganização, desatenção, não sabe de que deixou as coisas, se mete no meio das conversas, não respeita a sua hora, né? São inquietos, né? São imperativos, né? Estão sempre Eu tô te perguntando batendo. porque o meu filho... Meu filho, ele foi diagnosticado com 6 anos, com TDAH. Tem que E acontecer antes aí dos a 7 gente... anos também, né? Foi indicação da escola e tal. E aí a gente optou por não medicar. Uhum. E desde então ele segue uma rotina muito própria dele, assim, né? Ele precisa ter essa rotina para poder... Uhum. Ele está no 9º ano agora, né? Ele tem 12 anos e precisa ter essa rotina muito ajustada para poder se manter. Assim. Ajuda Mas é muito. bem isso. Lá pelas tantas ele desvirtua e é uma volta ao foco o tempo todo, assim, né? Até ficou feliz de ouvir isso, no sentido de que ele não usou metilfenidato, né? A Ritalina. Porque hoje em dia esse super... Foi a primeira indicação, na verdade, né? Assim, Foi a tem primeira muitos... indicação, só que daí a gente tentou optar por ver quais seriam as outras alternativas, assim, e ele respondeu super bem, né? As medicações estão aí para Então, nos ajudar. A gente não deve ter preconceito com as medicações, né? Porque as medicações, elas não são ruins, elas estão aí para nos ajudar. Mas às vezes eu vejo muito se tentar a solução já direto com uma medicação, sem tentar um manejo comportamental, né? Fazer estratégias como economias de fichas, os da agenda, para criação de rotinas, estabelecer marcadores de reforço positivo, né? E gratificações para tarefas bem. Então, assim, tem formas de se trabalhar sem... antes de se avaliar a necessidade de uma medicação, né? Às vezes, o terapeuta já começa, não, vamos já te encaminhar para um neurologista ou para um psiquiatra para se avaliar a possibilidade de medicação. Não, calma, avalia, tenta algumas estratégias. Se não, né? A não ser se o sintoma for muito grave, né? Gravíssimo, daí ok. Né? Mas na maioria das vezes dá para fazer com manejo comportamental. não, na verdade, assim, o dele a hiperatividade até não é tanto, né? Não se sobressai. O que se sobressaía na época era a questão do déficit de atenção mesmo, né? Uhum. E, assim, vários pontos que eu nunca vi, sempre me falavam muito, né? De apontarem, é uma criança mal educada, uma criança... O meu filho não era assim, porque ele tinha, desde muito cedo, a gente sempre repassou coisas muito nesse sentido em casa e ele conseguia assimilar e ter essa visão, assim, né, porque eu lembro de comentarem coisas, assim, de alunos que, tipo, subiam nas classes, coisas bem pesadas, assim, né, conseguiam desestruturar, né, uma sala de aula. Então, assim, a gente, graças a Deus, não teve essa questão, assim. Mas é tudo muito regrado, né? A gente não sai daquele parâmetro dele, porque é o que funciona, né? E é o que a gente está conseguindo manter até então, assim. Que bom. Às vezes, a questão, assim, eu costumo falar muito isso, né? Às vezes a gente chama algumas situações de transtorno mental, mas porque foge da forma como nós observamos o mundo, né? Como a maioria. Eu também sou um pouco reticente a isso. De novo, não sou nada contra as medicações, valorizo muito elas, acho muito, muito importantes, são aliadas. E também acho importante os diagnósticos, né, dos transtornos, porque eles dão um norte, uma orientação, e muitas vezes também diminuem a ansiedade do paciente quando ele sabe o que ele tem, sabe dar nome
e sabe que tem tratamento e possibilidade de melhora. Mas tem muitas avaliações que nós fazemos sobre sujeitos que são baseados em formas diferentes de ser, né? De entender o mundo. Porque o paciente com TDAH, por exemplo, na sua grande maioria, eles têm uma capacidade cognitiva acima da média das pessoas. Exatamente. Se tu fizer o teste cognitivo, eles têm um desempenho acima da média. Só que na hora de botar ao uso da forma como o nosso mundo gostaria que eles colocassem seu potencial, eles não conseguem focar, né? E às vezes isso quebra um pouco o processo criativo, porque as pessoas com TDAH também têm uma tendência a serem mais criativas. Então, às vezes eu me pergunto se o mundo também... Não é só se o sujeito TDAH tem que se preparar para o mundo, mas será que o mundo está preparado para lidar com pessoas que são diferentes na sua forma de processar informação, né? E ao mesmo tempo... Perdão. Desculpa, não pode continuar, depois eu... Não, pode falar, pode falar. Não, porque essa questão que tu trouxe, assim, a gente levou, depois que eles fecharam o diagnóstico, a gente levou para a escola, né? Ele tá na mesma escola desde os 6 anos, 5 anos, e a dinâmica dele foi mudada, né? Eles criaram uma dinâmica meio que própria dele, assim. E ele é bem específico, né? Tanto que ele estava, acho que no 6º ano, quando a escola me chamou e perguntou se a gente autorizava fazer uma provinha com ele, porque ele estava, não a capacidade, assim, mas ele estava demonstrando uma habilidade maior, né? Então, de repente, para tentar pular 1 ano e tal. E aí a gente autorizou e foi feito. Foi feito e ele teve um bom desempenho. E aí conseguiu. Ele está com 12 anos agora e está no 9º. Então, ele é realmente muito criativo, só que ele tem é como se fosse uma coisa bem à parte mesmo, né? Ele tem um processo, assim, que é dele, que eu não vejo na grande massa, assim, né? Uhum. E eu acho que é bem isso como tu diz, assim, é como a gente tá, como a gente, sociedade, né? Eu nem me refiro a mãe e pai, mas eu me refiro à sociedade mesmo. Professores, pedagogos, né, equipe diretiva, como que recebe esses alunos, né? Porque eu acho que ainda se rotula muito, né? Tem um rótulo muito negativo, eu acho. Se alguém de vocês... E aí tu não te permite nem conhecer muitas vezes, né? Se alguém de vocês tiver Complicado, alguma sim. quedinha pela área escolar, né? Vocês vão ver que se um dia vocês trabalharem numa escola como psicólogo educativo, educação escolar, a escola ainda tem essa tendência, todo aluno que... A escola representada por seus professores, direção, né? Ainda existe uma tendência de que o aluno que não segue um modelo específico pré-determinado pelo professor vira um aluno problema e daí encaminhado para vocês como se o aluno, né, tivesse errado sempre, né? E os professores às vezes não estão preparados para reavaliar sua didática, poder fazer um processo singular, individualizado, para se aproximar do aluno para entender o que o aluno está passando e dar uma educação como o Vygotsky dizia, né? O Lev Vygotsky sempre falou que é importante, um pilar importante do processo educacional é a, a vinculação afetiva, né? A vinculação afetiva não de se tornar amigo das pessoas, mas se importar com a vida do outro, né? No Entender... sentido de tu respeitar a singularidade, né? Porque É, nós somos todos singulares. Né? e se aproximar de, bom, mas o que está acontecendo? Me fala, posso te ajudar? Né? O que está achando chato? Tu não gosta dessa forma? Qual é a tua forma de aprender? Né? O que tu gosta de fazer na tua vida? Vamos tentar adaptar, pensar numa forma diferente. Não, isso não existe. Né? Existe um pré-modelo, se não segue, tem um aluno problema, né? Eu te passo como uma batata quente lá para o SOI e para o psicólogo escolar. O psicólogo escolar é visto como um grande psicólogo clínico, que não é... Psicólogo escolar não é psicólogo clínico, mas ainda se vê também. Ah, tem dislexia, tem TDAH, enfim, vai para o psicólogo para dar um encaminhamento ou para tratar, né? Enfim. Mas, enfim, não quero desvirtuar, porque eu sou de desvirtuar. Eu vou viajando, daqui a pouco não estou mais na nossa aula. Mas acho que foi uma discussão bem importante. E foi muito boa a tua contribuição, Bartilha. Achei bacana a gente falar sobre isso. Porque é um tema que vai se repetir em outras disciplinas. E é um tema atual ainda, né? Como lidar com os alunos diferentes que têm problemas de atenção, né? Porque todos nós temos pequenas alterações e a nossa atenção é muito volátil, ela é muito sensível também ao meio, né?
Querem fazer um intervalinho de 15 minutos? Ou querem tocar? Vou por vocês. Abrir para votação. Eu não sei as gurias, eu por mim troco. Eu prefiro. Não sei o que elas preferem. Por mim é diferente. Por mim, a gente pode continuar. Tá, foi decidido que a gente continua, então? A Arlete falou para tocar, né? Não, eu falei que para mim é indiferente. Quem é que falou? Falou, Bartinho. Voto Minerva. Eu por mim, a gente toca. Seguimos. Então, Vamos lá. vocês que decidem. Vamos lá. Então, atenção, né? É o fenômeno pelo qual processamos ativamente uma quantidade limitada de informações do enorme montante disponíveis através de nossos sentidos, de nossas memórias armazenadas e de outros processos. Por quê? Porque a gente está falando de processos que acontecem ao nosso redor e também internamente. Se eu tenho que selecionar processos internos eu estou selecionando pensamentos, memórias que estão correndo dentro de mim. Eu tenho que ordenar isso, eu tenho que organizar isso. Eu tenho que dar uma ordem, uma seleção, né, daquilo que é importante para mim agora. Eu não vou usar todas as minhas memórias para dar aula para vocês. Não posso usar minha memória de psicofísica, não posso usar minha memória de neuropsicologia. Né? Eu tenho que usar minha memória de processos básicos. Né? Então, eu estou selecionando de uma gama de memórias que eu tenho aquilo que é importante para esse momento. Né? Eu tenho que selecionar aquilo que eu vou prestar atenção. Eu tenho que prestar atenção nessa tela. Eu tenho outras coisas aqui. Eu tenho celular, eu tenho um caderno aqui do lado, né? Tenho minha cachorrinha aqui que está deitadinha. Eu tenho que estimular também eu tenho que selecionar também meus estímulos do meio. Né? Então, numa gama gigantesca, né, de informações do ambiente internos, eu tenho que selecionar aqueles que são importantes para esse momento. Isso é atenção. Essa seleção que eu faço daquilo que eu vou perceber e vou deixar consciente, a margem da minha consciência para trabalhar em cima. Né? Então, eu falo para vocês verem como todos os processos estão interligados, a senso-percepção, a consciência, a atenção, todos funcionam em conjunto. Né? Para poder perceber algo, eu tenho que sentir. Para eu conseguir estar consciente de algo que está ao meu redor, eu tenho que perceber. Para eu prestar atenção, eu tenho que selecionar tudo o que eu estou percebendo, né? Para ser foco único na minha consciência, para limpar a minha consciência de todos os estímulos que estão no ambiente. Então, tudo age em conjunto. Né? Esse livro de Steinberg é muito interessante. Assim, comprar, assim, para ter. É um livro bem interessante, assim, para quem estuda processos básicos. É um livro e tem alguns testezinhos assim, bem bacanas de se fazer nele. Eu gosto muito. Fica uma dica extra, né? Extracurricular. Eu não sei se tem na biblioteca. Se tiver, ótimo. Então, o processo de atenção, tá? Ele faz um filtro de todas as sensações, memórias e pensamentos que nós temos para a gente selecionar aquilo que é importante para eu trabalhar. Isso a gente vai chamar de atenção ativa, que é a minha capacidade de focar e perceber aquilo que é mais importante para mim, para eu trabalhar naquele momento. Eu preciso dirigir um carro, eu vou ter que focar na direção, né, no câmbio, nos pedais, né, no trânsito. Alguns processos eu vou fazer de forma controlada. Outros eu vou fazer de forma automática. E é por isso que eu estou dando esse exemplo do carro. Quando a gente vai dirigir o carro, a gente tem que dar conta de um monte de coisa. A gente tem que olhar o trânsito, a gente tem que olhar o semáforo, a gente tem que olhar as pessoas, se tem alguém passando na rua. E a gente tem que trocar a marcha, a gente tem que mexer ali na embreagem, no acelerador, no freio, né? Tem que girar o volante. Será que tudo isso a gente faz da mesma forma? Com o mesmo nível atencional? O que vocês acham? Não, acho que não. Por que não? Porque eu me lembro que uma vez eu fui da Zona Sul até a PUC e eu cheguei lá e me dei conta assim, mas como que eu cheguei aqui se eu nem me lembro se eu peguei sinaleira fechada? Sim.
É que eu acho que tem coisas que acontecem num processo mais mecânico, assim, mais... Eu acho que é o modo... Essa questão de dirigir é muito assim, né? Tem várias coisas que tu faz ali que tu... Por exemplo, tu olhar o espelho ou tu olhar o retrovisor, né? Tu não vai pensar, bom, agora eu vou olhar. Não, é meio que automático. Tu olha ali, controla E uma depois, porção de coisas quase que e simultaneamente, né? É. Bart, depois tu nem lembra que olhou, né? Nem Sim, lembra que aconteceu aquela ultrapassagem. exatamente. Não é... É. É isso aí. Isso a gente vai ver depois. A gente tem alguns erros de processo da atenção, né? Que se dão pela repetição, né? A automação de algo pode nos levar a induzir a um erro, né? Por exemplo, por uma perseverança. Se todo dia tu faz o mesmo trajeto, né? Tua percepção ela zipa isso. Isso te ajuda a tu prestar atenção naquilo que é mais importante. Tu faz todo dia um caminho do trabalho para casa ou da casa para o trabalho. Se tu diminuir o teu grau de atenção, não por ficar pouco atenta, mas porque tu fica pouco consciente de alguns processos atencionais, porque tu repetiu muito, tu tornou automático de tanto repetir, isso te permite tu manter a atenção em outros aspectos. Então, alguns processos vão se tornar controlados, que são aqueles que tu precisa realmente prestar mais atenção de uma forma mais consciente, e outros vão se tornar menos conscientes, né, que vão se tornar automáticos ou procedurais. Por exemplo, quando tu está dirigindo o carro, bom, eu até posso daqui a pouco te questionar, Leti, se da tua casa até o trabalho, daqui a pouco eu posso te questionar se tu viu algum acidente ou se não teve acidente. Por quê? Porque tu estava prestando atenção no trânsito, né? Sim. Agora, eu acho muito difícil tu me dizer quantas vezes tu engatou a quinta marcha ou quarta marcha. Mas aí que tá, o meu carro é automático, então é menos uma preocupação. Chique. Então, assim, tudo bem. Mas quantas vezes tu engatou no parking ou quantas vezes tu botou na ré? Tá vendo? Quantas vezes tu fez esse movimento? Não lembro. Daí fica mais Tu tem difícil. que frear, né? Tu tem que frear ou acelerar, né? Então, assim, tu tem que ter algum... O que eu quero te dizer? Né? Ou quantas vezes tu girou o volante? Ou quantas vezes tu aumentou ou diminuiu o som? Né? Porque são coisas que a gente faz um pouquinho mais automático. Né? Mas, principalmente, mexer o volante, a marcha e os pedais, a troca de pedais, é uma coisa que a gente já faz sem pensar. Isso é um modo de falar. Nós pensamos.